Marxismo cultural, um conceito que, embora não devidamente conceptualizado, está constantemente a ser evocado nas redes sociais, nos meios de comunicação tradicionais, na indústria cultural, etc, etc. Afinal, qual é a origem deste espectro do marxismo cultural? Este terceiro episódio do Pura Ideologia será dedicado a isso. Well, it's completely preposterous, a conspiracy theory. Every bloody academic in the entire Western world is a leftist. I used to joke that I was the only conservative psychologist in the world, and that's not even the case because I'm not that conservative. And so the idea that this is conspiracy theory is outright bloody nonsense, and the notion that these ideas are fundamentally Marxist in their derivation is only an idea that people have no idea what the ideas mean would claim. It's pure ideology. Olá meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja. Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, gostaria de vos pedir uma coisa. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista. Portanto, se quiserem ajudar este canal a crescer, façam o seguinte, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, ativem o sininho, metam gosto, comentem, já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas para, de facto, o algoritmo compreender que este canal tem interação. Vamos falar então sobre o marxismo cultural, sobre esta ideia, sobre este espectro do marxismo cultural, quase que uma ideia de que o marxismo deixou de se focar nos aspectos económicos e passou a focar-se única e exclusivamente nos aspectos culturais. Será que isto é novo? Em boa verdade, não é. E para vos explicar isto, eu fiz-me acompanhar aqui de um PowerPoint, ou como lhe chamam, porque é isso que eu estou a utilizar, um Google Slide. Não me apetece usar o PowerPoint, o Google Slide é mais prático e tal. Então, qual é que é a origem do marxismo cultural? Há um termo que é quase avô, ou pelo menos pai do marxismo cultural, e chama-se, pois é, bolchevismo cultural. E quem é que é o autor desta ideia do bolchevismo cultural? O bigodinho! O Adolfo, o senhor Adolf Hitler. Pois é, os nazis são os inauguradores do conceito de bolchevismo cultural, que por sua vez transmutar-se-á em marxismo cultural mais tarde. Mas o que é esta ideia do bolchevismo cultural? Então, simples quanto isto, o bolchevismo cultural é a expressão cultural do marxismo. E o marxismo é fruto de uma conspiração judaica internacional, segundo aquilo que Hitler vai dizer no seu livro Mein Kampf, ou A Minha Luta, My Struggle, em inglês. As obras do bolchevismo cultural vão-se evidenciar, por exemplo, na arte. Coisas como o dadaísmo, o cubismo, o futurismo. No fundo, a arte moderna são expressões do bolchevismo cultural. E isto, na concepção de Hitler, é uma doença para o povo alemão. As mentes do povo alemão, durante a República de Weimar, estão a ser contaminadas, segundo Hitler, por estes frutos do marxismo que se vão evidenciar nisto que é a expressão cultural do marxismo, o bolchevismo cultural. Hitler fala do bolchevismo na arte como a única forma cultural possível de exteriorizar o marxismo. Segundo o Mein Kampf, as duas maiores ameaças ao povo alemão são precisamente o marxismo e o judaísmo. E eles estão aqui numa simbiose que pretende liquidar a civilização, tal como a conhecemos, ou tal como eles a conheciam, e transformar o mundo num deserto. Portanto, uma das metas do nazismo era precisamente aniquilar o marxismo. E, obviamente, os herdeiros do marxismo, o Partido Social Democrata Alemão, representado por figuras como Kautsky. Para Hitler, o objetivo da social-democracia era preparar o terreno para o domínio da alta finança internacional, que, segundo Hitler, era controlada pelos judeus. O marxismo é necessariamente uma doutrina inspirada pelo egoísmo e o ódio e é diretamente elaborada pelos judeus, que são o bode expiatório de tudo o que é mau. O antissemitismo nesta altura, na Europa, era muito disseminado e não era uma coisa circunscrita ao caso alemão. Não. Na própria Rússia Imperial, por exemplo, durante a dinastia dos Romanov, houve vários massacres étnicos em determinadas zonas da Rússia Imperial.
os chamados pogroms. Em muitos países da Europa, os judeus não podiam deter terra, não podiam deter propriedades agrícolas. Então, de facto, o antissemitismo estava muito difundido, não só na Europa, mas nos próprios Estados Unidos. Não esquecer que os protocolos dos sábios de Sião foram também impressos e traduzidos nos Estados Unidos. Então, o caldo cultural desta época deu origem aqui a uma adesão bastante significativa às ideias propagandeadas pelos nazis. Então, cá chegados, podemos dizer que a primeira iteração da ideia de marxismo cultural é precisamente o bolchevismo cultural, que para Hitler era a exteriorização cultural do marxismo. E é importante compreender que tudo isto é pintado numa ótica altamente manicaísta, altamente moralista. Há uma ideia de bem e mal. O marxismo judeu identifica-se com tudo aquilo que é mau. O marxismo foi escrito para que os dirigentes intelectuais da máquina que os judeus teriam montado pudessem efetivamente conquistar o mundo. Os bolcheviques representam a mentira, a impostura, o furto, o saque, o roubo. Mentira, veneno, calúnia, corrupção são armas dos judeus. Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая татарская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду к евреям, чтобы засорить глаза рабочих, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся, от капитала. Вражда к евреям держится прочно только там, где кабала помещиков и капиталистов создала беспросветную темноту рабочих и крестьян. Только совсем темные, совсем забитые люди могут верить лжи и клевете, распространяемой против евреев. Это остатки старого, крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Эта старая крепостническая темнота проходит. Народ становится зрячим. Не евреи враги трудящих. Враги рабочих, капиталисты всех стран. Esta simbiose entre o judaísmo e o marxismo seria a maior ameaça que deveria ser exterminada, e isso está plasmado no Mein Kampf em várias páginas, porque uma das características do Mein Kampf é precisamente a repetição exaustiva de algumas ideias e com vários erros gramaticais e contradições lógicas. Os marxistas, portanto, são inimigos mortais do povo alemão. Esse é um aspecto essencial. Obviamente isto não fica só no campo das ideias. Isto vai se manifestar na prática com a ascensão dos nazis. Efetivamente começam a haver as consequências deste ideário. E quais é que seriam as consequências previstas? Hitler acreditava que a imprensa no geral durante a República de Weimar era controlada pelos judeus e, portanto, deveria ser eliminada, a chamada imprensa judaico-marxista. A arte também deveria ser proibida, porque no fundo a arte moderna era a arte bolchevique, e estamos a falar de expressões culturais tão diversas quanto o teatro, exposições de arte, música, etc, etc. Tudo isto deveria ser proibido, de forma a não haver a preparação intelectual, através da cultura e da arte, para o bolchevismo político. Ou seja, para Hitler, o marxismo cultural, ou o bolchevismo cultural, era uma espécie de autoestrada para a afirmação política no marxismo. Como é óbvio, quando os nazis chegam ao poder, todas as manifestações culturais vão ser apelidadas de bolchevismo cultural, ou mesmo arte degenerada, fruto da loucura dos marxistas. Todas as obras que fizeram parte daquilo que era o caldo cultural da República de Weimar, principalmente aquelas que eram de origem estrangeira e particularmente soviéticas, foram atacadas. Muitos artistas foram presos, livros foram queimados, particularmente da biblioteca do Instituto de Pesquisa Sexual foram roubados 25 mil volumes que foram queimados por estudantes nazis numa das primeiras demonstrações públicas de queima de livros. Este foi um dos momentos mais conturbados da nossa história e tudo foi feito em nome da derrota desta ideia do marxismo cultural, que nesta época se chamava bolchevismo cultural. Se neste momento vocês começarem a ver similaridades com aquilo que ocorre hoje, embora não estejamos perante o mesmo cenário que estávamos no entreguerras, é natural, porque as coisas vão passar a fazer mais sentido e mais sentido daqui para a frente. Vários indivíduos começaram a ser tratados como inimigos da cultura alemã, ou inimigos da verdadeira cultura alemã. Vocês podem ver aqui a minha lista, como Sigmund Freud, Albert Einstein, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Franz Kafka, Van Gogh,
Picasso, Marx, Engels, Lenin, obviamente, Trotsky, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Marcel Proust, etc, etc. Todos estes eram considerados propagadores do marxismo cultural. A foto que vocês estão a ver é a de Picasso e, de facto, a arte de Picasso era considerada inimiga da cultura alemã. Portanto, em síntese, o que era o bolchevismo cultural? Era a ideia de uma exteriorização do marxismo através de uma vertente cultural. Estava representada pela arte moderna, pela cultura cinematográfica, por várias obras literárias, etc, etc. Tudo isso estava a corromper os verdadeiros ideais do povo alemão e, portanto, deveria ser completamente expurgado e exterminado. Qual é que é a palavra que descreve a ideia de marxismo cultural? No fundo, anticomunismo. Era o medo de que a mentalidade comunista se desenvolvesse, se infiltrasse através da arte e da cultura e desse origem a militantes preparados intelectualmente para combater. Esse era o principal medo. Então, o anticomunismo é um elemento essencial para se pensar o marxismo cultural. Para nós compreendermos o espectro do marxismo cultural, nós temos de compreender as várias intentonas anticomunistas que houve, não só na Alemanha, mas no resto da Europa e também nos Estados Unidos. E será necessariamente nos Estados Unidos que nós vamos ver a reencarnação do marxismo cultural, desta ideia do marxismo cultural, desta vez já chamada marxismo cultural. O marxismo cultural, efetivamente, volta a encarnar nos Estados Unidos no início dos anos 90. Não obstante, antes disso, houve as chamadas campanhas do Red Scare. Nós temos, por exemplo, o Espionage Act de 1917, que deu início à perseguição de militantes de esquerda. Esta foi a primeira vaga do Red Scare. Para vocês terem uma noção, em 1918 surge o Smith Act, que autoriza todo o tipo de violência contra organizações de trabalhadores. Sob a ordem do Procurador-Geral da República, foram realizadas purgas que resultaram em prisões e deportações de milhares de militantes e trabalhadores que muitas vezes não tinham nada a ver com organizações socialistas e comunistas. Esta foi a primeira onda do Red Scare, muito motivada pela Revolução de Outubro. Não esquecer que os Estados Unidos ajudaram o Exército Branco na Guerra Civil e também chegaram mesmo a enviar tropas para solo russo para combater os bolcheviques. Portanto, o Red Scare começa não só nos Estados Unidos, mas com expressão significativa nos Estados Unidos logo a seguir à Revolução de Outubro e tem impacto nas organizações de trabalhadores que se formam naquele momento. E é óbvio que a burguesia americana terá muito interesse em disseminar o Red Scare e em apoiar estes investimentos contra as organizações comunistas, socialistas e de trabalhadores, porque de facto isso protegerá as suas margens de lucro, irá protegê-los da emancipação dos trabalhadores, irá protegê-los de melhorias significativas nas condições laborais, irá protegê-los de reduções de horários de trabalho, de aumento de salários, etc, etc. O comunismo, ou a ideia de um comunismo que está escondido e a crescer em solo nacional, vai servir de bode expiatório para reprimir toda uma série de associações sindicais e movimentos de trabalhadores que muitas vezes não eram revolucionários e pretendiam apenas melhores condições de trabalho. Embora a primeira vaga de Red Scare não tenha dado origem aqui a uma vaga de cerceamento da liberdade de expressão, como aconteceu no caso dos nazis, a verdade é que houve muita propaganda anticomunista que precisamente associava a conspiração judaica com o bolchevismo. Por exemplo, o Estado americano, junto com o financiamento do magnate Henry Ford, ajudaram aqui à tradução dos protocolos dos Sábios de Sião, uma das obras mais utilizadas nesta época, para construir a ideia de uma conspiração judaica internacional que visava construir uma nova ordem mundial. Ainda assim, eu diria que a primeira vaga do Red Scare não se compara com a segunda. A segunda vaga do Red Scare vai ser frequentemente descrita como macartismo e começa na década de 30. É importante, no entanto, enfatizar que McCarthy, o senador Joseph McCarthy, só começa a ter relevância na década de 50 por causa de uma série de ações que ele vai desenvolver, uma série de campanhas de difamação. Mas agora a prioridade está redefinida nos mesmos termos que os nazistas a tinham definido. A luta contra a infiltração comunista na administração pública, no sistema educativo e na indústria cultural era de prioridade
máxima. Um dos efeitos práticos desta luta foi a criação em 1938 de uma comissão parlamentar para a investigação de atividades comunistas no Estado e na esfera pública. Chamava-se a House Un-American Activities Committee. Para vocês terem uma noção do quão ridículo isto chegava, do quão ridícula conseguia ser esta comissão parlamentar, uma das questionadas por esta comissão, Ellie Flanagan, teve que responder a perguntas como: Christopher Marlowe, que basicamente era um contemporâneo de Shakespeare, é comunista? Ou Eurípides, poeta da Antiguidade Clássica, é propaganda da luta de classes? Figuras que antecediam bastante, particularmente Eurípides, Marx, eram considerados propagandeadores de uma espécie de bolchevismo cultural ou marxismo cultural, uma tentativa de infiltrar pensamento comunista no solo americano. Isto era profundamente anti-americano na ótica desta comissão parlamentar e mais tarde, obviamente, na ótica do senador McCarthy, que vai ser um dos principais veiculadores do anticomunismo nesta versão que já atuava contra a indústria cultural, contra os jornais, contra a ciência, etc, etc. Esta comissão parlamentar, cuja sigla é WAC, vai ser responsável por produzir um relatório que vai levar o Estado americano a cortar verbas federais que estavam adjudicadas à arte e à produção cultural no geral. Muitos artistas nesta época vão ficar sem emprego precisamente pela ideia de que a arte deveria ser expurgada completamente do comunismo que se estava a infiltrar nela. É claro que esta vaga do Red Scare teve aqui um período de interregno porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados. Mas logo no fim da Segunda Guerra Mundial vai-se formar um partido, o America First Party. Em português, o Partido América Primeiro. America First, por acaso, é um slogan que vocês podem atribuir à campanha de Donald Trump. E Donald Trump, de facto, foi buscar a ideia da América Primeiro a este partido, o America First. E o America First era assumidamente um partido neofascista e foi o America First que, no final da Segunda Guerra Mundial, retomou a denúncia de judeus, comunistas e simpatizantes da União Soviética em Hollywood. Já em 1947, nós vamos ter a fundação da Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals. No fundo, uma aliança para preservar os ideais americanos, ou os ideais anticomunistas, dentro de Hollywood. E um dos fundadores desta Motion Picture Alliance é precisamente este senhor que vocês estão a ver aqui no ecrã, neste momento, acompanhado do rato Mickey. Walt Disney, pois é. Com o início da Guerra Fria em 1947, existe aqui um exacerbar da campanha anticomunista e esta organização, a Motion Picture Alliance, vai até veicular um panfleto de propaganda anticomunista que mencionava a existência de propaganda comunista subliminar em Hollywood e delineava alguns mandamentos para aquilo que deveria ser a produção cultural. Não caluniar o sistema de livre iniciativa, não caluniar empresários, não caluniar a riqueza, não caluniar a busca do lucro, não divinizar os pobres e, por fim, não glorificar o coletivo. Durante esta época também vai sair uma lista, que é a lista dos 10 de Hollywood, que no fundo foi uma lista de 10 guionistas que foram convocados para depor perante a WAC, esta comissão, e tinham de responder a perguntas como: o senhor é ou foi filiado ao Partido Comunista? Por exemplo, Dalton Trumbo foi preso nesta altura e impedido de trabalhar na indústria cinematográfica. Também surgiu aqui uma lista de 300 suspeitos de comunismo, entre eles Orson Welles, este senhor que vocês estão a ver neste momento, Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, entre outros. Entre muitos outros. Mas esta época vai-se chamar macartismo porque Joseph McCarthy vai ser a principal cara de um movimento de denúncias, ou falsas denúncias, de caça às bruxas, de interrogações televisivas com a exposição de pessoas de forma extremamente constrangedora, com a ideia de que toda a indústria cultural americana estava repleta de comunistas ou pseudo-comunistas e marxistas e pseudo-marxistas. A principal voz desta época, principalmente na década de 50, vai ser o senador Joseph McCarthy. Hoje falamos de macartismo precisamente por causa da sua visão populista primária de uma infiltração de um mal anti-americano nos Estados Unidos que deveria ser combatido a todos os custos. Então a principal cara é precisamente o senador Joseph McCarthy, como vocês conseguem ver, mas a verdade é que já o WAC veiculava estas ideias antes do senador Joseph McCarthy e o Joseph McCarthy não fez parte desta comissão parlamentar, embora tenha sido um dos mais ferozes anticomunistas em solo americano. A questão é que esta
segunda vaga não irá existir para sempre. Há uma mudança dos tempos. Por exemplo, o movimento dos direitos civis consegue uma vitória em 1964 e de facto deixa de haver a segregação de afro-americanos, embora os afro-americanos continuem a sofrer até hoje diferentes discriminações em solo americano. A questão é que nós vamos ter uma terceira vaga, e essa terceira vaga, embora não seja tão agressiva em termos de políticas públicas como as duas primeiras, é ainda assim bastante perigosa, e foi com base nesta terceira vaga que nós tivemos a eleição de Donald Trump. Para nós compreendermos a mudança dos tempos, temos de compreender que o surgimento ou a emergência de Ronald Reagan e a adesão ao neoliberalismo vão dar aqui uma nova força ao Red Scare. Na década de 90, a expressão marxismo cultural, agora com o nome marxismo cultural, começa a ser altamente utilizada por cristãos fundamentalistas, ultraconservadores, supremacistas, no fundo, a extrema-direita daquela época. Por exemplo, vamos ter o movimento Dark Enlightenment, que no fundo quer aqui constituir uma antítese do iluminismo, que prega a moral vitoriana do século XIX, ordem tradicionalista teocrática, declara guerra ao conhecimento científico e ataca tudo aquilo a que chama o marxismo cultural. Mas o que é que era para estas pessoas o marxismo cultural, afinal? O marxismo cultural era basicamente o multiculturalismo, a libertação sexual, a igualdade racial, os direitos LGBT, o ambientalismo. Para estes reacionários, ou para estes movimentos reacionários que incluíam o Tea Party, o marxismo cultural vai ser herdeiro da escola de Frankfurt, onde se inclui, por exemplo, este senhor que vocês estão a ver, que é o Herbert Marcuse, que combinou as teorias dos judeus Marx e Freud, promoveu a arte moderna, originando aquele espírito da contracultura dos anos 60 que é muito conhecido. Portanto, a escola de Frankfurt seria aqui uma instituição de fachada que seria diretamente responsável pela propagação do comunismo no mundo e nos Estados Unidos. Politicamente correto era basicamente o marxismo cultural, ou a transposição do marxismo da economia para a cultura. Por exemplo, de acordo com o autor Martin Jay, todos os males da cultura, como o feminismo, a ação afirmativa, a libertação sexual, os direitos LGBT, são responsabilidade da escola de Frankfurt e, em menor medida, de Lukács e Gramsci, que também são responsabilizados. Os marxistas culturais são, por exemplo, acusados de ensinar sexo às crianças, aquilo a que se chama o homossexualismo, que é uma palavra extremamente preconceituosa, promover a destruição da família, controlar os meios de comunicação, esvaziar as igrejas, promover o ateísmo. Vocês certamente estão a perceber que tudo isto parece uma repetição da repetição da repetição. As teses do marxismo cultural parecem as teses do bolchevismo cultural, numa espécie de movimento circular em que o discurso é sempre o mesmo, mas com algumas variações e com algumas variações circunstanciais. Hoje em dia temos várias figuras públicas que combatem o marxismo cultural e destacam-se obviamente Jordan Peterson e Steve Bannon. Like people like Jacques Derrida and Michel Foucault, who are the intellectual leaders of the postmodern radical types, knew perfectly well that their form of thinking was a derivation of Marxism. And Derrida in particular was interested in moving the so-called marginalized to the center, which is an idea very similar to the idea of moving the bourgeoisie or the proletariat to occupy the positions that the bourgeoisie held. It was just a Marxist sleight of hand. And Michel Foucault was just as interested in remediating what he regarded as marginalization as Derrida. So the notion that the postmodernists and the deconstruction and the Marxists aren't aligned is absolutely foolish. And the idea that Marxism isn't the strain of thought that the postmodernists, for example, in the universities turn to is preposterous. It's not a conspiracy theory, and anybody who thinks it is just has no idea what the ideas mean. Steve Bannon foi um elemento extremamente importante, um ideólogo extremamente importante para a campanha de Donald Trump e também para a campanha de Bolsonaro. O Steve Bannon também esteve envolvido com a Cambridge Analytica e particularmente com o escândalo de fuga e compra de dados da Cambridge Analytica. Dito isto, o próprio Joseph Ratzinger, também conhecido como Papa Bento XVI, era um feroz opositor da ideologia de género. Aliás, os elementos mais reacionários da Igreja Católica atacavam a ideologia de género como um conjunto de ideias falsas e marxistas que pretendiam, no fundo, aniquilar a família natural. No entanto, sem definir exatamente aquilo que era a ideologia de género. De uma forma muito sintética, estas são as origens do espectro do marxismo cultural, que se podem reduzir numa palavra: anticomunismo. No final do século passado, surge a ideia de que há uma deslocação do marxismo do ponto de vista económico para o marxismo do ponto de vista cultural, como se os dois fossem antagónicos. A ideia, defendida por muitos hoje, e até plasmada em alguns artigos em jornais como o Observador, é de que os marxistas
marxistas perceberam que com a queda da União Soviética perderam a luta por um modelo económico e agora estão a empreender uma luta cultural. A verdade é que estas ideias não são novas e Hitler já acreditava que os marxistas, além de empreenderem uma luta económica e por um modelo económico, empreendiam uma luta cultural. O que é que o marxista pode dizer sobre isto? A luta económica e a luta cultural não são elementos antagónicos. A verdade é que a cultura faz parte da ideologia, que é um dos elementos da superestrutura. Nós temos a infraestrutura do sistema capitalista, que é constituída pelos meios de produção e pelas relações de produção, mas nós depois temos uma superestrutura que apoia e perpetua esta infraestrutura. Nós precisamos de elementos jurídicos para reconhecer a propriedade, nós precisamos de um Estado que atua de forma coerciva para proteger a propriedade, nós precisamos de uma cultura que proteja a propriedade privada dos meios de produção, nós precisamos da religiosidade que apregou a humildade dos trabalhadores, etc, etc. O combate ideológico sempre foi assumido pelos marxistas, porque em boa verdade aquilo que os marxistas propõem é um mundo diferente, é um novo modo de produção e, portanto, uma nova infraestrutura pautada por relações de produção diferentes e uma nova superestrutura que proteja a infraestrutura, que proteja essas relações de produção, que dê legitimidade a essas relações de produção e, portanto, uma indústria comunicativa diferente, etc, etc. Os marxistas nunca recusaram a luta pelos meios culturais. A luta cultural é uma expressão da luta de classes, porque efetivamente a indústria cultural é dominada por aqueles que têm posses para dominar a indústria cultural. É uma expressão muito clara da luta de classes. Então a ideia de um marxismo cultural como uma luta dissociada da luta pela emancipação da classe trabalhadora e pela emancipação de um novo modo de produção é errada. De facto, uma coisa não existe dissociada da outra. Nos próximos vídeos nós podemos falar da forma como os movimentos identitários assumiram este ultra-individualismo neoliberal que reduz tudo a uma questão de identidade individual e atomizada. Mas isso não é uma expressão necessariamente do marxismo cultural, como estes propagandistas lhe chamam, é a expressão de um fenómeno diferente e que resulta diretamente do neoliberalismo. Iremos falar disso em outros vídeos. Nos próximos vídeos também iremos retomar os nossos estudos sobre o capitalismo. Espero que tenham apreciado este vídeo. Até ao próximo. Up yours, woke moralists. We'll see who cancels who. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos.